Boa tarde, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Bem? Espero que sim. Hoje na nossa aula vocês vão estar aí pegando este livrinho de vocês, na nossa primeira aula de história. Então você pegue aí o seu livrinho e vamos lá para a página 28 do livro de vocês. Preparados? Vamos lá. Aqui estamos na página 28, onde nós estamos aqui no quarto capítulo, e onde nós vamos trabalhar espaços e memórias. O que esses espaços eles nos deixam de memória? Nós estivemos trabalhando algumas semanas atrás, que eu pedi para vocês relatarem, fazerem um desenho do trajeto de vocês de casa para a escola. Lembram disso? Pois é. Aí aqui, nesse texto que nós vamos ler agora, vem justamente falando qual é a importância desse caminho. O que durante esse caminho que você faz, existe alguma memória que é importante? Vamos ler aqui, ó. Relembre o caminho que você percorre para ir à escola diariamente, as ruas do bairro em que vive e outros locais que você costuma frequentar. Nesses caminhos, quais locais são importantes para a história da sua comunidade? Eles remetem a histórias antigas ou a hábitos e costumes importantes para as pessoas do seu bairro ou da sua cidade? Você sabe responder isso? Se você não souber, pergunte aí do seu responsável, vê se ele sabe alguma coisa sobre esses espaços, essa memória, esses hábitos e costumes aí da sua comunidade. Combinado? Depois você vai registrar aí no seu caderno 2 lugares. Mas eu quero mostrar para vocês onde nós vamos justamente trabalhar alguns patrimônios históricos. Eu quero mostrar para vocês aí um ponto histórico que eu acredito, tá? Para nós conhecermos um pouquinho mais aí sobre a região que nós vivemos. No caso, vocês que estão vivendo no município de Pojuca, conhecer um pouquinho mais sobre os patrimônios históricos do município de Pojuca. E um deles que eu vou apresentar para vocês vai ser esse aqui. Convento, esse convento aqui, olha, ele foi construído em 1606 e é uma grande atração aí no município de Pojuca, ó. Você já conhecia esse convento aí, olha? Aí aqui diz assim, ó, engenhos centenários, construções de arquitetura única e pitadas de história. Mais do que praias paradisíacas de águas mornas, o município de Pojuca abriga partes da história do Brasil. Então aí nós temos o convento de Santo Antônio, fundado em 1606 pelo Frei Leonardo de Jesus, na época do ministro provincial da custódia franciscana, considerado um dos mais antigos do Brasil, tá? E a sua arquitetura serviu de modelo para outros conventos nordestinos. Então, quando a gente vai um pouquinho mais para cá, a gente vê aqui, ó, nós temos aqui no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, diz aqui, ó, tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional em 1937, o convento é o único no país a possuir uma imagem de Jesus crucificado com as mãos para o alto em uma cruz sem emendas. A imagem encontra-se na igreja de Santo Cristo, inaugurada em 1663 junto ao convento. Durante décadas, o lugar teve grande importância. Nós temos uma imagem um pouco maior. Observem aqui, ó, como é o convento por dentro.
um pouquinho mais a imagem de como é o convento por dentro. E é um dos patrimônios históricos. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, prestem atenção aí. Muito interessante esse vídeo, escutem. Existem vulcões em Pernambuco. Isa, a gente sabe, mas existem vulcões em Pernambuco. Isa Maria fez uma reportagem sobre o assunto. Diga lá, Isa, onde é que ficam esses vulcões? Meire, eles estão nos municípios de Sirinhaém, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Vamos ver na reportagem. De longe, nas terras da usina Ipojuca, lá está ele, com mais de 45 metros de altura, chamado Neck Vulcânico, é o mais famoso da região. Composto de granito e óxido de silício, o vulcão de Ipojuca atrai turistas e pesquisadores de várias partes do país. De acordo com estudos, a última vez em que ele entrou em erupção foi há 102 milhões de anos. O Neck Vulcânico é o nome dado à chamada garganta do vulcão. No topo está a cratera, por onde saem os gases e as lavas. Mas isso só ocorre quando o vulcão está em atividade. Pesquisas apontam ainda que há outros vulcões localizados na região. De acordo com este geólogo, são pelo menos 9, todos inativos. Nessa região aqui você tem em torno de 8 a 9 corpos de rochas vulcânicas, a exemplo do que a gente tem aqui na cidade de Ipojuca. Então são vários plugs, necks desse tipo de material. Na época, os continentes africano e o americano ainda eram ligados. Pesquisadores dizem que o último trecho que se deslocou foi exatamente onde hoje estão as cidades de Sirinhaém, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Esse deslocamento ocorreu justamente no período de maior atividade vulcânica nessa região. Tantas histórias fizeram com que algumas fábulas fossem criadas em torno desse imenso paredão coberto de vegetais. Essa grande pedra, conhecida como Pedra da Usina, na realidade era um reino, né, que durante um dia do ano esse reino abria e então algumas pessoas poderiam ver festas maravilhosas. Isso é uma lenda, não é verdade? Mas que os antigos daqui falavam. A Pedra Encantada da Usina Ipojuca. Então vamos lá. Então vocês vão registrar aí no caderninho de vocês esses dois lugares aí aonde nós trouxemos um pouco da história. Vocês vão pesquisar profundamente, mas eu quis mostrar dois existentes aí no município de Ipojuca, que fazem parte da história do município e que muitas vezes vocês desconhecem. Então eu trouxe aí o convento de Santo Antônio, que você vai pesquisar, daqui a pouco eu vou colocar o nome dos dois patrimônios, e a chaminé do vulcão em Camela, tá certo? Que fica também no município de Ipojuca. Então, vocês vão registrar no caderno de vocês, tá certo? O local, para que servem, quando foram construídos e a importância deles. Combinado? Aí aqui, continuando, alguns edifícios, praças, ruas, lugares de encontros e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que esses lugares representam mais do que a função para as quais foram criados originalmente. Eles funcionam como um símbolo, por meio do qual são feitas algumas conexões entre o presente e o passado. Aí aqui apresenta o mercado Ver-o-Peso, tá? Ela fica localizada no município de Belém, no estado do Pará. Essa foto foi tirada aqui em 2017, como vocês podem observar. Melhor, inclusive, aí no livro de vocês, tá? E aí diz aqui, ó, em Belém, no estado do Pará,
O conjunto de construções do mercado Ver-o-Peso é muito importante para a história da cidade. Há cerca de 400 anos havia ali um posto em que se pesavam mercadorias para arrecadação de impostos. Vindos de várias partes do mundo se reuniam naquele lugar, comerciantes de produtos da Amazônia, com plantas medicinais, castanhas, cacau e guaraná. Ao longo dos séculos, comerciantes, trabalhadores e compradores continuaram se reunindo naquele local. O mercado Ver-o-Peso hoje é um patrimônio importante que nos permite saber mais sobre o modo de vida e da história da cidade. Então, quando nós realizamos esse tipo de pesquisa, nós estamos construindo noções daquilo que é importante sobre a nossa cidade, né? Então, quando vocês vão pesquisar o que é patrimônio histórico, que nós trabalhamos isso logo no início do ano, vocês estão aprimorando mais ainda esse conhecimento, vocês estão se aprofundando nele. Então, é isso que a prof está querendo que vocês realizem como essa atividade. Logo em seguida, vocês poderão responder aqui também as questões da página 29, tá? Nós temos aqui, ó, na página 29, escrito assim, ó, leia o texto com atenção, observe a imagem e responda às questões. Foi num dia de sol, pela manhã, que chegamos a São Luís. Eu, que vinha da roça e que quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas boquiaberto, parando diante dos velhos sobradões de azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de música deixavam-me maravilhado no meio da rua. Esse texto foi escrito por Viriato Correia, o título é Cazuza, no estado de São Paulo, editora nacional, no ano de 2004. Aí nós temos aqui um conjunto de casas coloniais no centro histórico do município de São Luís, no estado do Maranhão, tá? Então, nós temos aqui o glossário. O que significa boca aberto? Significa uma pessoa com a boca aberta. E repique, toque repetido. Dobrados, tipo de marcha militar. Logo abaixo você tem aí perguntas A, B e C. A primeira, qual foi a reação de Cazuza ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez e como ele a descreveu? Na letra B, observe os sobrados da fotografia, que é essa daqui, esses sobrados aqui, tá? Isso aqui é chamado de sobrado. Então, você vai observar esses sobrados aí e você vai escrever o que você acha por que você acha que essas construções são antigas, tá? Depois vocês vão responder no caderno de vocês que a cidade retratada na fotografia se parece com a sua cidade? Se parece aí com o município de Pujuca? Se sim, o que elas têm em comum? Se não, o que é diferente? Então, você pode responder essa questão no seu caderninho. Combinado, crianças? Então, essas são as atividades para hoje que nós temos a apresentar para vocês sobre patrimônio histórico e cultural do município de Pujuca e de outros estados brasileiros, tá bom? Então, daqui a pouquinho nós vamos para a segunda aula. Bye! Crianças, agora na nossa segunda aula, língua portuguesa, vocês vão ler essa historinha aqui que eu postei lá no grupo. Ela está em PDF, mas quem não tiver o programa de PDF em PowerPoint, você pode também abrir, clicar na imagem
abrir a historinha e ler, tá bom? Depois que você ler, deixa eu passar aqui para a atividade que nós vamos fazer. Nós vamos aqui, tá? Nós vamos fazer essa atividade aqui. Observem que eu coloquei aqui a foto de uma videochamada, tá? Em grupo. O que você vai fazer aqui? Você vai ler, então, a história em quadrinhos, tá? Deixa eu aumentar aqui. Você vai ler a história em quadrinhos, uma nova história, que é aquela que a prof mostrou há pouco. Logo após, você vai realizar uma chamada de vídeo para um colega da sua sala, tá? Terceiro ano B, que esteja com muita saudade, tá certo? Então, aqui eu tive uma videochamada com algumas coleguinhas, e nós conversamos, matamos um pouquinho a saudade, e você vai fazer isso também com um coleguinha seu. Vocês vão conversar um pouco, matar a saudade, e depois você vai, nesse momento da conversa, você vai estar observando os traços do seu amigo ou da sua amiga. Lembrando que nós já tivemos uma aula sobre desenho, sobre esboço, na sexta-feira, na aula de artes. Então, você está mais do que experiente aí em fazer desenho de pessoas. Então, você vai desenhar o rosto do seu amigo ou da sua amiga no seu caderno e vai colocar todos os traços, né? Como é o olho, cabelo, boca, nariz e tal. Terminou, se você quiser pode pintar, vai colocar o nome, primeiro o nome para identificar qual foi o coleguinha que você escolheu. Em seguida, você vai ler os adjetivos que constam lá na página 9 do livrinho, que também está lá na imagem que eu coloquei no grupo, no nosso grupo da sala de vídeo, tá bom? E você vai escolher alguns desses adjetivos que você acha que combina com aí o seu amigo ou a sua amiga que você escolheu, tá bom? Você deve escrever esses adjetivos ao redor da imagem, tá bom? Você vai tirar uma foto e vai mandar para mim, tá? E eu tenho certeza que o seu amigo vai ficar muito feliz por você ter lembrado dele ou dela. Lembrando sempre que valorizar as pessoas é sempre o mais importante, principalmente nesse momento de distanciamento que nós estamos tendo. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês possam realizar um excelente trabalho e alegrar a vida e o coração aí de muitos dos coleguinhas de vocês, tá bom? Qualquer coisa, nós estamos aqui no grupo para tirar as dúvidas. Um beijo e tchau!